Fala, gente, tudo bem com vocês? Os bastidores de uma bronca gigante e merecida no elenco do Grêmio. Dentro do vestiário, Renato cobrou os jogadores e falou por que cobrou os jogadores. O que ele usou como argumento para cobrar os jogadores num jogo em que o Grêmio correu menos que o São Luís de Ijuí. Os bastidores de uma conversa do Renato com Diego Costa. Renato precisou usar a sua lábia, o seu talento de convencimento para trazer Diego Costa. E a principal pergunta da coletiva: por que o Grêmio não tentou o Diego Costa antes, sendo que ele estava sem clube? Tem resposta para isso também. JP Galvão, não desista dele. Eu sei, eu também estou sem paciência. Nesse jogo de sábado, ele mais atrapalhou do que ajudou. Incrível isso. Mas não desista dele, porque talvez ele seja o nosso centroavante no clássico Grenal. Gustavo Nunes, a boa notícia. Então, tudo isso nós vamos falar a partir de agora. Vamos embora com o Careca? Gente, um pedido aqui. Falta pouquinho para bater 70 mil inscritos no canal. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, vem junto com o Careca, dá esse presente para mim. Quem sabe nas próximas horas, próximos dias, a gente chega ao número de 70 mil inscritos, tá bom? E aproveita e dá like também, que é muito importante. Isso pode parecer uma besteira pra você, mas dar like é super importante. Bora no pique rapidinho para Esportes da Sorte. Aposta em quem aposta no Grêmio, patrocina o Grêmio, dá dinheiro pro Grêmio. Então, joga com responsabilidade e faz o teu cadastro. Ajuda o Grêmio fazendo o teu cadastro no Esportes da Sorte. Para fechar, De Petit, escola italiana de pizzaria. A farinha vem da Itália. De Petit, Capão da Canoa e Canela tá bombando demais. Veja mais próxima da sua cidade. Gente, vamos começar aqui, porque entre o apito final e a coletiva do Renato se passaram 45 minutos. É claro que os jogadores vão pro vestiário, né? Tem aquela conversa, tem a reza, mas demorou demais, não demora tanto. E Renato, desses 45 minutos, usou boa parte para xingar os jogadores. Xingar no sentido de cobrar. Cobrar. Qual é o resultado? Domingão, hoje domingão, o que poderia ser uma folga, os caras estão treinando. E o Renato faz muito isso, né? Gestão de folga, de premiação. Olha, se vocês ganharem, tem folga. Isso motiva os jogadores. É o jeito do Renato também de motivar o elenco. O Renato sempre fez isso. Não venceu? Empatou em casa? Vai trabalhar. O Grêmio treina neste domingo. O que o Renato usou como argumento, tá? O Renato deixou claro isso. O Grêmio tinha jogado na terça-feira. O São Luís, na quarta. O Grêmio passou a semana em Porto Alegre treinando. Hotel, CT, casa, hotel, CT, ar-condicionado, tranquilo. Jogo na arena em casa. O São Luís se despencou de Ijuí para cá. O São Luís de Ijuí pegou um ônibus aí de 6, 7 horas para estar na arena do Grêmio. Enfrentou um calor de 40 graus, como o Grêmio enfrentou. E foi o São Luís que correu mais. E o Renato ficou pé da vida com isso. O Grêmio não conseguia marcar o São Luís, antecipar a marcação, pressionar o São Luís. O Grêmio era lento para chegar no ataque, num ritmo lento. O São Luís correu mais que o Grêmio, isso não pode. Não pode, o Renato ficou pé da vida com isso. Alguns testes do Renato também não resolveram, não deram certo. A dupla de ataque, o Renato explicou isso. Por que jogou o André Henrique e o JP Galvão? Ele quis fazer uma dupla de ataque. Uma dupla de ataque. Não deu certo muito por causa do JP Galvão, porque o Grêmio até criou. Só que o JP Galvão na frente do gol errou e até atrapalhou o André Henrique numa jogada. O JP Galvão está conseguindo não ajudar e atrapalhar. Não falta vontade, não falta empenho, é uma ânsia de querer fazer as coisas. E a gente vê que o elenco do Grêmio está chegando na linha de fundo e os caras procuram o JP Galvão para dar o gol para ele. E ele não está conseguindo. Então está atrapalhando. Talvez não, para mim, na minha opinião, é a hora de botar ele no banco. Só que não dá para totalmente descartar o JP Galvão, porque ele pode ser o nosso centroavante no Grenal. É só ele que o Grêmio tem. Tem o André Henrique também, que o Renato não vem utilizando como centroavante, o Renato ainda entende que precisa lapidar o guri. Tudo isso. E o Diego Costa, Léo? Bom, Diego Costa, ele tem que chegar aqui primeiro no Brasil e fazer uma pré-temporada. Quero falar sobre ele. Bom, o planejamento, tá? O Renato manteve. O Grêmio agora, quarta-feira, enfrenta o Ipiranga de Erechim. Vai uma gurizada lá para Erechim. Entre eles o Gustavo Nunes, que foi a boa notícia do Grêmio. Foi a boa notícia do Grêmio. Gustavinho Nunes
levantou a cabeça, cruzou, gol pro Galdino. O Gustavo Nunes entrou meio afobado, errou passe, acertou, é normal, o cara tem 18 anos, mas entrou com personalidade. Então, contra o Erechim, o Grêmio vai jogar com uma gurizada. O Renato vai ficar, desculpa, em Porto Alegre e vai treinar a equipe. E é preciso achar soluções, porque o elenco é curto e algumas peças não dão resultado. Não dão resultado e não aproveitam. Não aproveitam. Se fala muito no JP Galvão, mas e o Natan Pescador? Que não consegue aproveitar as oportunidades. 3 anos de contrato. Bom, falei do planejamento. E olha só, o Grêmio pode ir pressionado pro Grenal. Por quê, gente? Porque o Grêmio pode perder a liderança do campeonato gaúcho. O Inter pode passar o Grêmio aí nas próximas rodadas. Esse é um problema. Só para você entender, o Grêmio enfrenta o Ipiranga quarta-feira. Depois, sábado, no próximo sábado, dia 17, tem o Santa Cruz. E depois, domingo, dia 25 de fevereiro, tem o Grenal. E até lá, Diego Costa, será que joga? Bom, eu quero falar sobre isso e os bastidores de Diego Costa, que é importante a gente falar. Vamos nessa, mas antes, Mais Ágil. Antecipe agora mesmo o seu FGTS com a Mais Ágil. Você está apertado de grana? Quer comprar alguma coisa? Antecipa teu FGTS, vai ser feliz. Mas tem que ser pelo link do careca que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mais Ágil antecipa o saldo do teu FGTS. Olha só, gente. O Renato revelou um bastidor interessante. A principal pergunta da coletiva foi essa. Por que o Grêmio não trouxe o Diego Costa antes? Essa pergunta, ela deveria ser feita para a direção do Grêmio que não se colocou à disposição para falar. Erra a direção do Grêmio. Quando tem assunto para falar, tem que falar. Eu sou contra todo jogo a direção falar. Também acho demasiado isso. Agora, o Grêmio anunciou o seu centroavante, oficialmente está anunciado. A direção precisava falar, defender o jogador. Mas ficou para o Renato essa função mais uma vez. E é o Renato que sim contrata o Diego Costa. O Renato que está contratando. Sim, porque se não é o Renato contratar, não teria centroavante. O Renato arregaça as mangas e vai atrás. Liga para jogador, liga para outro, fica sabendo que há um movimento do Diego Costa de vir para o Brasil, de voltar para o Brasil, e aí ele entra em campo. Bom, o que aconteceu? O Grêmio, na pergunta que o repórter faz, por que o Grêmio não tentou o Diego Costa antes? O Renato explica, olha, o Grêmio tinha informação que o Diego Costa não queria ficar no Brasil. O Diego Costa que é naturalizado espanhol. E pelo que entendi na coletiva do Renato, ele está em Madrid, na Espanha. Então o Grêmio tinha essa informação e deixou de lado isso. Só que como teve esse movimento do Palmeiras, até do próprio Atlético Paranaense, de tentar o Diego Costa, o Grêmio, será que ele quer vir para o Brasil? E aí o Grêmio retomou os contatos. Segundo a coletiva do técnico Renato, essa questão do Palmeiras, do Atlético, o Renato não falou. Eu que estou encaixando as peças aqui porque eu sei disso, tá? E aí o Grêmio retomou o contato com o Diego Costa. E aí o Renato foi falar com o Diego Costa sabendo que ele não queria vir para o Brasil. Não queria vir para o Brasil. E o Renato, obviamente, que tem talento para isso, tem lábia, tem conversa, né, tem estofo, tem história para contar. O Renato convence, e o Renato é gremista, o Renato convence o Diego Costa a jogar no Grêmio. Explica o tamanho do Grêmio, a camisa do Grêmio, explica, né, não é preciso explicar, mas o Renato explica como isso vai funcionar. Como isso vai funcionar. Né? E o Renato vai ser um escudo do Diego Costa, não tenho dúvida disso. Que o Renato, né, tenha falado pro Diego Costa, vem que eu vou te proteger, vai ter teu tempo, tu vai conseguir se aprimorar, porque é preciso pensar nisso. O Diego Costa, segundo o que eu entendi, ele está em Madrid, na Espanha, ou seja, tem que sair de lá, chegar aqui em Porto Alegre, tem uma previsão inicial de segunda-feira, vamos ver se vai se confirmar a chegada dele, ele precisa fazer exames pré-temporada e aí sim começar a estar à disposição. Dia 25 de fevereiro tem o Grenal. Será que ele consegue? Olha, com muito otimismo no banco de reservas. É por isso que eu falei, JP Galvão não dá para descartar, porque ele é a opção ainda. É o que tem, é o famoso é o que tem. É o que tem. Então o Renato revelou essa conversa, que o Diego Costa não queria vir para o Brasil, mas o Renato convenceu a ele mudar de ideia. Agora a gente tem que apoiar. O elenco do Grêmio é curto, precisa de reforço. Tem outro cara chegando que eu nem falei aqui, que é o Duqueiroz, que tá postando nas redes sociais a cada escala que ele faz no aeroporto, cada conexão. O Duqueiroz, que era volante do Corinthians, estava no Zenit da Rússia, e o Grêmio conseguiu um empréstimo, tá vindo pra cá, pra ser uma espécie de motorzinho. Você tá careca de saber, já falei sobre isso. Deve jogar naquela posição que é do Galdino hoje, mas era ocupada pelo Bitelo, pelo Alisson, pelo Ramirinho, fazer esse vai e vem. Vamos ver, é importante. O Grêmio precisa encorpar. O resultado do jogo,
ele foi ruim. Empatar em casa não é bom, mas o desempenho é que preocupa. Porque se o Grêmio empata com o São Luís, tipo, perdendo 1 milhão de gols, sabe, pressionando o São Luís, tudo bem. Agora, do jeito que foi, isso preocupou demais. Gente, tentei explicar aqui o que aconteceu nessa tarde e noite de Grêmio e São Luís 1-1, numa tarde em que o Grêmio correu menos que o adversário. E isso a gente não pode aceitar. Valeu, tamo junto, dá like, se inscreve no canal. Vamos, Grêmio!